Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Eu estou aqui com a minha querida colega Lorena Vaz. Fala, Lorena. Olá, César. Olá, pessoal. Mais uma aula de Sociologia. Lembrando sempre que participação é fundamental. E qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca lá no chat que eu respondo. Eles estão chegando agora, mas eles vão participar bastante, Lorena, porque a aula de hoje tem um tema que é um tema super atual, um tema super instigante, né? E aí eu acho que eles vão participar bastante. Vamos lá para o nosso momento de exposição? Bora lá! Eu vou começar trazendo aqui as apresentações de praxe, apresentando a equipe de Sociologia, que tem articulação do professor Márcio Dória, e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Ayama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo é o professor César Mustafa, na assistência a professora Lorena Vaz. O tema da aula de hoje, aula de número 8, sustentabilidade e produção de alimentos no mundo globalizado. Olha aí. Aula 8, sustentabilidade e produção de alimentos no mundo globalizado. Essa imagem, Lorena, eu adoro. Acho instigante, né? O mundo como um grande prato de comida, né? Então aqui, e a gente, na verdade, percebe que ele está até meio vazio, né? Então, para a gente já ir pensando a partir dessa imagem, dessa capa da aula. Enquanto vocês copiam, deixa eu dar boa tarde aqui ao pessoal de Espinheiro, o pessoal de Esplanada São José. Muito bem, todo mundo que está chegando aí. Vamos colocar essa galera para dentro da sala. Vamos motivar logo o pessoal. Beleza? Pronto. Eu vou começar e aí, à medida que vocês forem chegando, vão me dando aí boa tarde, vão me dando alô. Os objetivos da nossa aula de hoje: entender os aspectos sociais dos problemas ambientais decorrentes da relação econômica, política e cultural da sociedade capitalista com o meio ambiente. Avaliar as iniciativas globais e nacionais voltadas para agir sobre problemas socioambientais e ou para promover a justiça ambiental. E a gente vai começar com música, a gente começa sempre com música, não é mesmo, Itanagê? E aí a gente vai começar com música aqui, e música boa, viu, Lorena? A música hoje é meio lentinha. Espero que o pessoal, a versão dessa música mais lenta hoje. É uma música de digestão. É. Não vale ninguém dormir. Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Um de sunga, outro de gravata. Tem um que faz amor e tem o outro que mata. Brasil do ouro, Brasil da prata, Brasil do balacochê, da mulata. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Lararara. Tem um Brasil que soca, outro que apanha, um Brasil que saca, outro que chuta, perde e ganha, sobe e desce, vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão, é mameluco, é cafuso, é confusão. É negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão, é mameluco, é cafuso, é confusão. Ó Pindorama, eu quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo
de cabeça em pé. Ó Pindorama, quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Um de sunga, outro de gravata. Tem um que faz amor e tem um outro que mata. Brasil do ouro, Brasil da prata, Brasil do balacochê, da mulata. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho que pede. Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Lararara, tem um Brasil que soca, outro que apanha, um Brasil que saca, outro que chuta, perde e ganha, sobe e desce, vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. Brasil. Depois deu. Pronto, beleza então. Tranquilo. Opa! Então, tranquilo aqui, gente, beleza? Bom, aí seu Jorge traz pra gente esses Brasis, né? Traz pra gente essa música, é muito bacana. Pena que talvez o ritmo que ela esteja para agora, depois do almoço, não seja o adequado, né? Porque a gente ainda está naquele ritmo de pós-almoço, sonolento, mas tem até uma versão de Elza Soares com Baiana System cantando, mas aí eu não consegui montar o clipe com letra para vocês, que eu acho que fica mais bacana, né? Então, o que acontece aí? Ele já mostra dois Brasis. E o tema da gente hoje, a gente vai falar muito sobre a questão da fome. E a gente percebe isso muito claramente no Brasil. Um Brasil que come, outro Brasil que passa fome, né? Então, a fome, na verdade, ela é resultado também dessas desigualdades sociais. Ela é resultado exatamente dessa diferença, né? E a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Então, depois eu vou trazer mais referência em relação à música. Antes disso, vamos fazer a nossa revisão, ver o que a gente discutiu na aula anterior. A aula anterior que a gente falou sobre a questão da globalização, falou o mundo globalizado, mas não sem fronteiras, né? Então foi o tema da aula anterior. Então a gente primeiro viu a tendência globalizante, surgiu junto com as primeiras experiências do Estado neoliberal, com a abertura das fronteiras nacionais para os capitais e as mercadorias estrangeiras. Então, olha aí, então, na verdade, o próprio neoliberalismo, ele que tratou de incrementar, tratou de tornar mais viável ainda essa questão da globalização. Então, a globalização, ela é resultado também de uma política neoliberal, uma política que pensa muito na questão do comércio internacional, das vendas, da distribuição de mercadorias, né, pelo mundo, né? Então, é essa percepção. Aí, a gente viu também que o mundo globalizado não é o mesmo que o mundo sem fronteiras. Porque quando a gente fala nessa globalização neoliberal, a gente está se referindo a um aspecto apenas, né? Então, quando se fala da globalização, se pensa em uma globalização onde se prioriza o comércio, se prioriza ali a venda de mercadorias, né? Talvez a troca de tecnologia entre alguns países, né? Mas quando a gente pensa nesse mundo globalizado, a gente não pode imaginar que esse mundo globalizado é um mundo sem fronteiras. As fronteiras são determinações políticas e, embora hoje vivamos em um mundo globalizado com intensos movimentos de capitais, de mercadorias, de culturas e de pessoas,
falta-nos ainda a construção de uma nova ideia de cidadania planetária. Então, essa ideia de cidadania planetária, essa ideia de que nós pertencemos a um mesmo lugar, que é o planeta Terra, ela ainda não veio, ela ainda não foi construída. É interessante que, assim, dentro dessa política neoliberal, dentro dessa política globalizante, criam-se para a gente os padrões, né, os padrões de consumo, né? Então a gente olha a vida lá de alguns americanos, as pessoas que moram nos Estados Unidos, e diz assim, poxa, eu quero isso para mim. A gente olha o padrão de consumo de alguns europeus e diz, poxa, eu quero isso para mim, eu quero viver daquela forma, né? Então, quando você cria esse tipo de padrão, aí o que acontece, né? Muitas vezes você tenta reproduzir no seu próprio lugar, né, de origem, aquele mesmo estado de consumo. E é isso que a política neoliberal quer, que você reproduza o padrão de consumo dos americanos ou dos europeus no lugar onde você está. Mas, mesmo quando esse desejo ele é despertado, ele é levantado, e aí você diz, não, eu quero morar lá, aí já era. Aí acabou a amizade, né, como o pessoal fala. Acabou a amizade. Né? Você pode reproduzir o padrão de consumo aí. Aqui não. Aqui não me interessa. Né? Então, a globalização ela tem limites. O limite da globalização é exatamente o limite quando você começa a pesar dentro do sistema dos países industrializados desenvolvidos. Tá certo? Pessoal de Milagres, Missão, o pessoal de Macaúbas de Cima, tem mais gente que chegou aí, já passou e eu não vi. Né? Muito bem-vindos todos. E aí pronto. Então a gente já viu que esse negócio de globalização sem fronteiras, ele não existe. Essa ideia dessa cidadania planetária é uma coisa ideológica, é uma coisa bem bacana, né? E que já não foi pensado agora, foi pensado lá atrás, inclusive. Os próprios anarquistas, eles tinham, né, Lorena, essa ideia do mundo sem fronteiras, o mundo da autogestão, o mundo sem barreiras, sem leis, sem governos, né? Então, essa ideia do mundo sem fronteiras foi pensado lá pelos anarquistas. Tá certo, gente? Beleza, então. Então, vamos ver aqui no slide para a gente começar a ver o tema de hoje. Né? Então, a gente vai vendo que em 2019, o mundo atingiu 7,5 bilhões de habitantes. Né? É um número absurdo, é gente para dedéu. É muita gente. É gente como a imagem que está aqui, né? O mundo segurando as pessoas e as pessoas caindo pelas bordas. Né? Se a Terra for plana, né? Logo, logo isso pode acontecer. A sorte da gente é que a Terra não é plana. Né? Porque se fosse, a gente ia começar a cair como está aqui, né? Nessa imagem. Então, o maior desafio de todos é saber como é que a gente vai alimentar tanta gente. Né? Será que tem comida para todo mundo? Será que todo mundo... eu sei que tem gente, o pessoal de Araci Barreiras está lá dizendo, mas tem gente que acredita que seja plana. Eu sei que tem gente. Eu particularmente, viu, Araci, eu já não discuto essas coisas. Para mim, as coisas que já estão consolidadas, o conhecimento que já está consolidado, eu não retroajo para discutir. Né? Eu posso ironizar, tal, mas discutir isso não. Porque aí é perder tempo. Né? Então, a grande questão é saber de que forma que a gente vai alimentar todo esse povo. E aí a grande pergunta que surge existe comida para todo mundo? Existe comida para todas as pessoas do mundo? A gente tem capacidade de produzir comida para todo mundo? E a resposta é sim, a gente tem condições de produzir e a gente já produz comida que daria para todo mundo. Estudo publicado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO,
mostrou que a produção mundial de alimentos é suficiente para suprir a demanda mundial. Apesar disso, aproximadamente 1 em cada 9 pessoas ainda vive a realidade da fome. A FAO, quando estabelece essa fome, ela está falando daquela fome, ela não está falando da fome do intervalo entre o almoço e o jantar, ou o intervalo entre o café da manhã e o almoço, não. Ela está falando do cara que comeu hoje e que não sabe que dia vai comer, né? Então é essa fome aí que ela está colocando. Então a FAO, ela se direciona por aí. Então ela diz, olha, a gente produz comida hoje que dá para todo mundo, né? Mas infelizmente ainda existem pessoas que passam fome, né? Então, 1 em cada 10 seria 10% vivendo essa realidade aqui de fome mesmo, de não ter nada para comer, zero de comida, né? É bom, inclusive, fazer uma distinção, porque estima-se 1 bilhão de pessoas famintas no planeta. Ele considera 17%. Na verdade, é o seguinte, esse outro número, ele aparece, na verdade, fazendo um confronto, mas eu fui pesquisar, é porque existe pode botar aqui, Pablo, existe uma diferenciação, na verdade, entre insegurança alimentar, que é o caso desse 1 bilhão de pessoas, e existe o caso da fome mesmo. Insegurança alimentar é quando você come menos do que deveria comer, ou quando você não come todos os nutrientes, todas as vitaminas, todas as coisas que você deveria comer. Ou seja, os nutrientes necessários para a manutenção da sua saúde. Isso é uma questão de insegurança alimentar, né? A insegurança alimentar, ela beira a fome, tá, gente? Ela tá ali, é prima irmã da fome, é muito próximo e é difícil estabelecer essa relação. Barreiras, está me dizendo, em relação a anos passados, temos mais ou menos pessoas com problema da fome. Na verdade, a questão da fome, infelizmente, ela só tende a aumentar, ela só tende a crescer, né? Esses dados, eles não são dados super atuais, porque essas pesquisas, elas são feitas em períodos, tá? Então, não são dados exatamente de 2019 e tal. Então, são dados que vêm, assim, acho que de 4 anos, 5 anos, que entra aí a questão do mapa da fome, né? Eles fazem aquele levantamento de fome e estabelecem o mapa da fome no mundo, né? Infelizmente, o Brasil retornou ao mapa da fome, né? Desde 2016, o Brasil retornou ao mapa da fome. Uma coisa que a gente já havia saído, a gente já estava fora disso aí, e agora a gente voltou, né? Essa imagem que está aqui no slide, ela é uma cara da insegurança alimentar. Você não pode dizer, você não pode afirmar que esses meninos passam fome, mas eles têm um risco de insegurança alimentar muito forte, porque, em verdade, muitas vezes é um pirão frio, uma espécie de pirão frio, uma farinha ou uma pasta de uma verdura, né? Mas só isso não alimenta, só isso não garante a nutrição. Então perceba que quando você não consegue garantir a nutrição, você coloca, na verdade, essas crianças numa condição de insegurança alimentar. Beleza? Se a gente pensar, por exemplo, aqui no Nordeste brasileiro, a gente vai ver muita gente se alimentando de coisas simples, básicas, assim, como, por exemplo, farinha pura, né? Ou a palma, o cortado de palma,
E aí lembrar, César, das consequências, né? Porque se você tem crianças que são alimentadas, que aí você não, como você falou, não pode se dizer que passa fome, né? Mas a falta de nutrientes, a falta de vitaminas, a falta de determinados minerais tem, inclusive, uma consequência no aprendizado, né? No aprendizado, no desenvolvimento. Desenvolvimento cognitivo, No desenvolvimento físico também, na questão das doenças. Na verdade, perceba que a Lorena traz isso e é muito importante a gente perceber isso, que isso, na verdade, reproduz um ciclo vicioso onde mais fome leva a uma situação onde você vai ter pessoas que vão estar fora da escola, pessoas que não vão estar aptas ao mercado de trabalho, pessoas que não vão estar aptas a desenvolver as suas plenas capacidades intelectuais, pessoas que vão estar realmente por fora. E isso gera mais fome, mais miséria, mais... Então, um ciclo vicioso sem fim, né? Então, é por isso que é muito importante interromper o ciclo da fome. Interromper isso imediatamente. Não dá para esperar política pública de vamos desenvolver aqui a nação, vamos fazer reformas, as reformas estruturantes da sociedade, e aí a economia vai crescer, vai ter emprego para todo mundo. Não dá para esperar, gente. Isso, de fato, não dá para esperar, porque quem tem fome tem pressa, e a gente tem pressa junto com eles, porque eu não posso esperar que uma criança daqui a 10 anos vá conseguir comer, daqui a 10 anos eu esperar o funcionamento da economia. Entendeu? Muita gente criticou, por exemplo, a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família, na verdade, ele fazia esse aparato. Mas tinha gente que não precisava. Ok, é porque tem gente que, aí é a exceção, a grande exceção, né? Você tem um número de pessoas que talvez não precisassem, um número de pessoas que talvez faltassem, mas o número de pessoas que eram atendidos por esse programa era muito grande. E isso trazia aquele complementozinho de 70, de 100, de 140, de 200, 300 reais, trazia, na verdade, o complemento alimentar e a garantia alimentar de uma família inteira. Percebe? A Tiririca está dizendo ali, aqui no Nordeste, ainda falta de alimentos considerados essenciais para a criança. Exatamente. Olha aqui nesse slide, mais uma vez, né? Esse número daqui, esse número de 17%, equivale praticamente a toda a população da América, ou toda a população da Europa, ou da África. É um dado da Unesco, né? Então, o outro número, ele era da organização da FAO, né? E esse número é da Unesco. Então, perceba que, na verdade, quando se fala em questão de fome, você tem um continente inteiro passando fome. Você tem um continente todinho passando fome, né? Você pega um continente como o continente americano, toda a América do Sul, Central, do Norte, como se todo mundo passasse fome aqui, como se toda a Europa passasse fome, ou como se toda a África passasse fome. A Ásia não dá, porque a Ásia tem muito mais gente. E aí temos aqui uma outra imagem. A cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. A cada 4 segundos, né? Só aqui nessa aula já morreram muitas pessoas, né? Então, isso é muito triste. As pessoas aqui catando nos lixos comida para sobreviver mesmo, né? Essa cena ela não deveria existir, mas existe. E essa cena é uma cena atual. Tá certo? Vamos pensar aqui, a causa para a fome está, na verdade, na concentração de renda, de produção e de informação, né? A gente tem, na verdade, a desigualdade econômica, ela é bem clara para a gente. 1% dos mais ricos acumulam 50% da riqueza do planeta. E 99% do restante da população acumula os outros 50%. Então perceba, 50% de tudo que existe de riqueza está na mão apenas de 1%. E os outros 99%, né, estão aqui.
né? E perceba que dentro desses 99% tem aqui a classe média, tem aqui uma classe média mais alta também, né? E existe gente que tem muito menos, né? Então é para a gente entender isso. Então a concentração de renda, ela não é só prejudicial assim, porque eu tenho dinheiro, Lorena não tem, porque a Lorena pode viajar e eu não posso, porque eu posso ter uma casa bacana, a Lorena não pode. Não é só isso, na verdade, traz a questão da segurança alimentar também. E aí tem ainda a concentração, que vem acompanhada também da concentração de renda, da concentração de produção, né? Porque hoje, quando a gente pensa em produção de comida, a gente pensa nos grandes produtores, a gente pensa no agronegócio, né? Então, se você imaginar, por exemplo, a Globo adora fazer isso, né? Botar lá propaganda, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? Aí você vai imaginar ali, pô, olha, aquela fazenda super autônoma, robotizada, produz milhares de sacas de grão, não sei o quê. A maior parte desses grãos não ficam aqui. A maior parte desses grãos são para exportação, né? Então a soja que se produz em barreiras, né, é para exportação, o milho é para exportação. Então, boa parte desses alimentos, né, eles são para exportação. E tem mais uma outra questão. Eles produzem, na verdade, no regime de monocultura. Então não tem variedade, né? Na semana que vem, na aula da semana que vem, nós vamos discutir a produção familiar. Vamos falar sobre a questão da produção familiar, né? E aí a gente vai confrontar, na verdade, a produção familiar com esse agronegócio, né? E tem um outro ponto que o slide traz aqui, que é a questão da informação, a concentração da informação. Porque assim, a ciência está aí, as universidades estão aí, produzindo, criando conceitos, criando técnicas, desenvolvendo maquinário, mas essa informação ela não chega no pequeno produtor. Essa informação ela não chega no produtor familiar. E por isso, muitas vezes, esse produtor familiar ele continua repetindo métodos rudimentares de produção, só garantindo a sua subsistência, né? Então é para a gente, de fato, pensar nisso aí. Tranquilo? Vamos ver aqui no slide, eu trago 2 países como exemplo de pobreza, de miséria. Um fica aqui bem pertinho da gente, é o Haiti, e o outro fica ali na África, também pertinho da gente, a Namíbia, né? O Haiti e a Namíbia, porque eu até trago o Haiti sempre, para a gente não ficar acreditando que essas referências de fome, de miséria, só tem na África, né? Tem na África, tem no Haiti, tem aqui na América e tem na Ásia também, né? Tem muita. Fora as pequenas ilhas de miséria que você tem nos Estados Unidos, na França, em países desenvolvidos, né? E aí eu trago o Haiti e trago a Namíbia como exemplo. A maior parte das pessoas que passam fome no mundo está em países marcados por desigualdades econômicas e carência de infraestrutura produtiva. Nessas condições, as pessoas mais vulneráveis encontram dificuldades tanto para comprar como para produzir os seus alimentos. O Haiti passou por um terremoto, já vinha numa situação de miséria e de pobreza a vida inteira, de desigualdade social, né? E passou por um terremoto que acabou de acabar toda a esperança que tinha. Mas o Haiti concentra ainda, tem muitos ricos no Haiti, tem muita gente que vive lá naquelas praias caribenhas, né? De boa, curtindo lá. E a Namíbia, ela foi colonizada pela Bélgica, o rei Leopoldo da Bélgica. Na verdade, é até injusto com a Bélgica dizer que colonizou a Namíbia, porque na verdade foi uma colonização particular, pessoal do rei Leopoldo da Bélgica, que usou de métodos atrozes para tirar a riqueza dali, né? Inclusive, assim, ele
ele fazia com que as famílias trabalhassem, né, e estabelecia metas de produção para essas famílias. Caso essas famílias elas não produzissem ou a retirada de minerais ou de qualquer outro tipo de riqueza na quantidade esperada, eles pegavam um filho, uma criança, cortavam a mão, cortavam o braço, né? Então, tanto que você vai ter na África ainda muitos adultos hoje amputados, porque essa é uma prática recorrente lá. Beleza? Então, para a gente não ficar imaginando, para a gente não ficar crendo que a miséria, a pobreza é só na África, né? É interessante, eu acho que eu já falei isso aqui com vocês, mas eu vou repetir. Eu conheci um professor, ele veio da França, na verdade ele é filho de brasileiros, mas ele nasceu e foi criado na França. Então ele fala português muito bem e tal, e ele trabalha nas periferias de Paris, né? E ele, quando veio aqui, tal, como o trabalho dele é de periferia, como o trabalho dele é com favelas, tal, ele foi conhecer algumas favelas, foi conhecer a Rocinha, no Rio de Janeiro, a Maré, no Rio de Janeiro, conheceu aqui algumas favelas de Salvador, e ele dizendo assim, poxa, vocês acham as favelas de vocês feias, né? Vocês não conhecem uma favela da periferia parisiense. Se Paris é bonita, é considerado uma das cidades mais bonitas do mundo, as favelas são proporcionalmente inversas, né? São favelas horrorosas, ele contando, são coisas assim inacreditáveis, né? Infelizmente isso não é apresentado. Eu me lembrei agora também que Dubai, aquela cidade poderosíssima ali da região do Oriente, né, que é riquíssima, que ostenta todo o luxo, uma cidade construída no meio do deserto, né, um país construído no meio do deserto, tal, e tem aquela ostentação toda. A periferia de Dubai é alguma coisa, eu vi um documentário outro dia, é alguma coisa de terrível, né? As pessoas vivem do lixo que é produzido em Dubai, né? As pessoas vivem, comem o lixo que é produzido em Dubai. Eles ostentam e todo o resto. Lorena, eu não posso falar nada, que Lorena vai pesquisar, ela vai comprovar ali. Essa Lorena é demais, viu? Pronto, beleza, vou voltar aqui para o slide. E aí, por terem tido pouco acesso à educação, acaba tendo poucas informações sobre métodos para aprimorar a produção e a conservação dos alimentos, né? Então, isso acontece com o pequeno produtor. Ele tem pouco acesso, ele produz pouco, a produção dele é uma produção que muitas vezes não consegue alcançar os mercados, até porque a gente tem preconceito de comida, né? A comida ela tem que chegar em um determinado padrão. É interessante porque assim, a cenoura é uma raiz. Ela tem aquele formatozinho bonitinho para a gente, porque a gente escolhe só aquele formato. Porque na verdade a cenoura é como uma aipim, ela tem vários pontinhos ali também, né? Mas a gente só quer comer aquela cenoura padrão, né? Todo o resto é jogado fora, ou é colocado para ração, né? A cenoura que não tem aquele padrão, aquele formatozinho, ela é jogada fora mesmo, ela é descartada na própria... Achou aí? Olha. Você só está me obrigando a falar aqui uma coisa aqui. Não, na verdade, quando você estava comentando, eu me lembrei de um movimento, Freegans, que são pessoas que comem restos. E aí, isso que eu fui dar uma pesquisada aqui, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, década de 90. São pessoas que... E eu lembro que eu já presenciei, aqui em Salvador, algumas pessoas, e não era porque não tinham dinheiro para comprar o alimento, né? Pensando nessa questão de ser
o consumo exagerado e extremo. São pessoas que têm uma ideologia anticapitalista, elas comem aquilo que as pessoas não consomem, que deixam no prato. Então, eu já vi pessoas que compraram lá um sanduíche da McDonald's com a batata frita, mas não comeram o sanduíche todo ou a batata frita toda. A pessoa vai lá e pega e come aquela batata frita, aquele sanduíche. É isso que eu estava procurando. Eu não sabia disso não, viu, gente? Não conhecia. Eu pensei que quando eu falei da questão lá das periferias de Dubai, eu pensei, e ela aí foi pro computador rapidinho assim, aí eu disse, lá vai a Lorena pesquisar sobre a periferia de Dubai, né? Mas vocês podem pesquisar aí também, que vocês vão encontrar as periferias de Dubai e vão se assustar. Esse movimento eu não conhecia. Mas é o seguinte, hoje a gente discute muito sobre essa questão da segurança alimentar. Eu participei recentemente de um evento de gastronomia lá em São Paulo e nesse evento de gastronomia a grande tônica da discussão era, não tem comida para todo mundo. Comendo da forma que a gente come, se alimentando do jeito que a gente se come, realmente a tendência é que essa fome ela só tenha uma tendência a piorar, né? E aí o pessoal hoje já fala das planks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Então as plantas não convencionais. Na verdade, aí teve até uma chefe que disse assim, ela é uma chefe que veio de uma cidadezinha bem pequena da Chapada, ela disse, é não convencional para quem? Porque quando se fala de comer taioba é uma das consideradas planks, né? Plantas alimentícias não convencionais, né? Plantas que a gente pode comer, né? Mas não é não convencional. É não convencional para quem? Se o povo de lá da minha terra come taioba todos os dias, né? Tem taioba como principal. O licuri é não convencional para quem, né? Então surge também esse contraponto. Mas eu entendo qual é a do movimento. A do movimento é dizer assim, a gente precisa ampliar o leque do que a gente come. A gente precisa ampliar as nossas possibilidades. Não vai dar para você comer carne todo dia. Não tem como a gente comer carne todo dia, né? Carne de boi, não tem como. Não existe como. É insustentável, porque a gente teria que ampliar essa produção animal e muito. E não existe isso não. Fala, Lorena. Sem contar no consumo de água para a produção de carne. Claro. Né? E você tem também a criação de uma carne vegetal. Inclusive o Burger King tem sem querer fazer propaganda. Eu comi um hambúrguer de grão de bico, que eu disse, meu Deus do céu, eu como isso todo dia. Mas não foi no Burger King, não. Mas eu comi, lá em São Paulo, eu comi um hambúrguer de grão de bico. Que eu disse, mas esse é feito de planta. É uma carne vegetal com plantas. Eu não vou saber dizer exatamente que planta mas você tem aí uma produção de... E aí você tem várias possibilidades e a gente joga muita coisa fora. A gente joga muito. Por exemplo, os europeus, eles acham um absurdo, por exemplo, que a gente descasque batata. Né? Por que descasca a batata? Né? Porque a batata, a casca tem muitas proteínas. Eu estava até lembrando aqui que eu uso muito... Eu sei que aqui no Brasil a gente descasca muitos alimentos para evitar os agrotóxicos. Né? Então é a forma da gente minimizar os agrotóxicos tirando as cascas. Mas as palmas, na verdade, não são convencionais. Né? Ela falava das palmas, o pessoal lá de Irara Largo. Comer palma é uma alternativa também. Né? Quando você vem lá na Chapada, ali em Lençóis, toda a Chapada, e come um godó que é feito de palma, é um cortado de palma que é delicioso, né? Muito gostoso. Né? Mas a gente não come o alimento na sua integralidade. A cenoura, por exemplo, né? Ela tem uma folhagem que é super saborosa, que é super gostosa, que dá para fazer um refogadinho, que dá para fazer uma sopa, que dá para fazer um caldo. E, no entanto, a gente come a cenoura do jeito que vem no supermercado, sem o talo, sem as folhas, e a gente já de cara perdeu isso. O godó também é de banana verde, mas não é com palma.
O Godó é banana verde com palma, não é não? Eu acho que sim. A língua de vaca, eu amo língua de vaca. A língua de vaca é a cara da minha infância, porque eu morava numa casa que tinha um quintal e aí tinha muito mato lá. A língua de vaca era mato. A gente pegava aquelas braçadas de língua de vaca, quando botava na panela, rendia nada, mas fazia aquela muqueca de língua de vaca com ovo. Né? Era uma delícia. Né? Uma coisa que a gente sabe que não precisa, na verdade, de carne. Né? Eu faço, por exemplo, a Emma de manhã estava lembrando aqui, porque eu participei de uns programas de economia solidária, e aí eu dava como alternativas algumas coisas que eram fáceis de fazer e que a gente aproveitava o alimento na integralidade, como, por exemplo, o bolo com a casca da banana. Né? Então você faz o bolo com a casca da banana, é delicioso, já comeu aqui? Não. É delicioso, tranquilo, cheio de fibras, né? Um bolinho bem carregado de fibra ali, do melhor. Pode voltar para mim ainda, não bote aí não. Né? Cheio de fibras e delicioso, não tem gosto de banana, não tem nada. Né? Então quando eu faço nas escolas que eu participo desse programa, os meninos ficam, eu não vou comer casca de banana, eu não vou comer casca de banana. E aí acabam comendo o bolo de casca de banana e adorando. Né? Porque fica super gostoso, tranquilo, leve. Brigadeiro de aipim. Brigadeiro de aipim, que eu já fiz. Né? Para quem não pode comer, por exemplo, leite, né? Tem gente que é intolerante à lactose, também não dá para a gente usar o leite o tempo inteiro. O aipim talvez esteja disponível aí, dá para a gente comer o brigadeiro de aipim. O cortadinho da casca do aipim, você tira aquela casca preta e aquele restante você pode fazer tanto um cortado como um bife. Tem várias alternativas que dá para fazer ali. Né? Da jaca verde, aquele palmito da jaca verde, o pessoal hoje faz coxinha, né, os veganos fazem. Então a gente precisa aprender, na verdade, todos esses bredo. Eu não conheço bredo não, gente. Mas fala aí pra mim o que é. É uma planta, come como. Pois é, então a gente precisa aprender e divulgar e difundir esse conhecimento. Então é isso que vai fazer, na verdade, a gente se alimentar melhor. A gente vai precisar comer tudo. Né? O maracujá é uma fruta que você aproveita absolutamente tudo. Aquela casquinha amarela do maracujá, você seca aquilo ali, bota no forno, passa no processador e vira uma farinhazinha que o pessoal bota na comida para reduzir a pressão, controlar o índice glicêmico também. Então, reduz a pressão, controla o índice glicêmico. Então, isso, na verdade, gera todo um benefício. A casca branca do maracujá, o pessoal bate e faz a geleia de maracujá dali. Né? Então é muito gostoso. E aí você tem o próprio suco, né, do sumo do maracujá. Você tem a utilização das sementes de abóbora torrada, que são muito saborosas, muito nutritivas. Então tudo isso a gente precisa aprender, difundir esse conhecimento, né, e usar sem preconceito. Né? Sair da era de Pero Vaz de Caminha. Quem foi Pero Vaz de Caminha? O escrivão que veio na nau de Pero Alves Cabral e que escreveu, olha, aqui eu acho que tudo dá, pela quantidade de água que tem e os recursos aqui parecem infindos. Né? E a gente acreditou nisso, que os recursos são infindos, que não tem fim e que a gente pode consumir como se não houvesse amanhã. E não é verdade. Né? Então tudo isso pode ser, de fato, aproveitado. Tem muita coisa, basta a gente pesquisar e tentar difundir esse conhecimento. Vamos ver aqui mais um pouquinho aqui no slide. Olha esses números aqui. 60% de todo tomate que é produzido vai parar no lixo. 45% de todas as folhagens que a gente produz, lixo. 40% de toda banana que a gente colhe vai parar no lixo. E 30% de toda melancia, lixo.
né? Então, como é que a gente vai sobreviver se a gente joga comida fora, né? Como é que a gente vai garantir a segurança alimentar se boa parte da alimentação vai para os caroços de jaca cozido também, muito bem lembrado, né? A fome também é resultado da cultura do desperdício. Nos países ricos, 40% da comida que circula nos mercados vai para o lixo, quando ainda estão em perfeitas condições de serem consumidas, o que contribui para elevar o preço dos produtos e dificultar o acesso pelas pessoas com menor poder aquisitivo. Então, se a gente tem essa cultura de jogar fora, essa cultura de só comprar as coisas que estão perfeitas, né? É complicado isso, né? É complicado você não comprar porque a cenoura não está no formato ideal, ou está rachada, ou a batata torta, né? Tem uma mancha, né? Às vezes a mancha está só na casca, é superficial, e aí se você não compra, né? Isso vai acabar no lixo. Lá na Europa, em Portugal, eu vi uma experiência que já tem um grupo que ele trabalha somente com esses produtos feios, né? Então, eles passam nas fazendas recolhendo esses produtos feios. As pessoas fazem uma espécie de assinatura, né? Então, as pessoas, tantos dias pela semana, 2 ou 3 dias, elas vão lá e recolhem a sua caixa. Então, pegam a caixa com os produtos que eles recolheram. As pessoas pagam lá um valor. Então, é a forma que esses alimentos eles não vão para o lixo. É muito desperdício, enquanto muitas pessoas comem no lixo. Pois é. Como diminuir o desperdício dos alimentos, o pessoal de Iralá está perguntando. Primeiro, fazendo um planejamento em casa, né? No caso da gente. Fazendo um planejamento do que você vai consumir durante a semana, né? Se você estabelece é uma coisa que poucas casas fazem, que é estabelecer um menu semanal. Professor, vai ficar chique a casa com menu? Você diz, olha, na segunda-feira eu vou fazer uma quiabada, na terça-feira eu vou fazer uma lasanha, na quarta-feira um estrogonofe. Então, quando você pensa no menu semanal, o que acontece? Você estabelece o seu mercado ali. Você estabelece o quanto... você vai ter uma economia de dinheiro, porque você vai comprar exatamente aquele material que você precisa para fazer aquele menu. Você vai poder se programar, né? Dizer assim, olha, isso aqui vai ser tal dia, isso vai ser tal dia, então eu não preciso comprar agora, eu posso comprar depois, ou eu posso comprar verdinho, que ele vai amadurecer. Então você se programa. Se você estabelece o menu e pensa na quantidade, né? Não comprar no exagero, comprar na quantidade ideal para a sua família. Aquele papo que a gente usa, e na minha casa se ouvia muito isso, né? É melhor sobrar do que faltar, é melhor ter a mais do que a menos, né? É um pensamento de pobreza da gente, daquela coisa de que parece que a gente passou fome. Não é verdade. A gente tem que comprar na quantidade certa, não precisa exagerar, não precisa comer a mais, né? Então a gente tem que comprar na quantidade certa. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir aqui. Só para vocês entenderem mais sobre a questão do desperdício, pense aqui nesse slide, ó. 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo se perdem ou são desperdiçados. E aí, para a gente ter uma noção mais ou menos per capita, ou seja, por pessoa, o que a pessoa desperdiça em quilo por ano. Então, cada pessoa, na França, uma pessoa, ela desperdiça por ano 100 quilos de alimento. 100 quilos de alimento por ano. Na Holanda, a pessoa desperdiça 113 quilos de alimento. Nos Estados Unidos, 124 quilos de alimento. No Canadá, 180 quilos de alimento. E na Austrália, 200 quilos de alimento. Eu tenho impressão, eu acho que o Brasil deve passar aqui esses 200 quilos. Né? Porque esse dado, na verdade, são desses países específicos.
o pessoal grita logo, e no Brasil? Pesquisa aí, Lorena, para ver desperdício per capita brasileiro, para a gente ter esse número. Mas eu tenho a impressão de que no Brasil é maior. Mas pense aqui que 200 quilos de alimento por ano significa que o cara praticamente ele perde ali 800 gramas de comida por dia, né? Ele perde praticamente 800 gramas de comida por dia, né? É muita coisa, gente, né? Segundo o G1, na verdade, cada brasileiro joga mais de 40 quilos de comida por ano. Então, estamos bem, né? Mas o montante desse desperdício seria necessário para alimentar 13 milhões de pessoas. Bastante gente. 40 quilos de alimento por ano. Então, estamos bem, né? Quer dizer, estamos bem. Estamos bem em relação aos outros países. A França, a Holanda, Estados Unidos, tal. Estamos bem nesse cenário. Mas alimentaríamos 13 milhões de pessoas. Né, que é o número... E aí tem os alimentos que mais vão para o lixo, né, em percentual. Arroz, 22%, carne bovina, 20%, feijão, 16% e frango, 15%. Você imagine, volta aqui no vídeo, Pablo. Arroz é um alimento que não tem como você desperdiçar. Por que não tem como? Porque é o seguinte, ó, o arroz que está fresco hoje, eu como no outro dia. Eu como no outro dia, não tem problema. Mas tem gente que é chato, que aí... É chato não. Cria essas manias. Eu só como arroz do dia. Bom, ok. Então, se você só come arroz no dia, no outro dia esse arroz vai virar bolinho. Né? Você pega lá a carne que sobrou, para já aproveitar, desfia, tempera, bota um ovinho, tal, faz o bolinho, passa ali na farinha de rosca, frita, beleza. Bota aí uma pimentinha, toma cerveja não, que vocês não podem. Arroz de forno. Arroz de forno, Lorena está lembrando aqui. Mas você pode ainda pegar essa sobra do arroz, pegar uns legumes que sobrou, bater tudo e fazer uma canja, por exemplo, com esse arroz. Fica legal também. Então, pô, é só a gente pensar que dá para fazer. São Paulo, por exemplo, no CEASA, Centro de Distribuição de Alimentos, muitas pessoas reaproveitam muitos dos alimentos que são jogados fora. Inclusive no CEAGESP em São Paulo, né? Acho que CEAGESP em São Paulo, que é um dos maiores centros de distribuição de alimentos do Brasil e talvez até do mundo. O CEAGESP, hoje, ele já tem muito mais cuidado, inclusive tem algumas organizações não governamentais lá que recolhem esses alimentos antes deles serem jogados no lixo e fazem um tratamento nesses alimentos. Alguns são distribuídos para a população de baixa renda, outros viram sopões, viram cozidos e etc. e tal, para serem distribuídos a pessoas em condição de rua, né? Então rola muito isso também. Vamos entender esse caminho do desperdício no Brasil. Aqui. No Brasil, 10% de tudo que é produzido é perdido ainda na colheita. Então, na própria colheita, o produtor ele já sabe ali que uma determinada folha do alface que não está bonita, ele já vai tirando. O tomate que caiu, a fruta que caiu do pé. O tomate que caiu do pé e amassou um pouquinho, já deixa lá. Né? Então, 10% de tudo que já é produzido acaba ficando por ali mesmo, no próprio chão. 50% da perda ela acontece no manuseio e no transporte. Então, quando está encaixotando, quando está transportando, né? 50% é um número absurdo. Isso porque no Brasil a gente fez uma opção pelo transporte rodoviário. E o transporte rodoviário, ele judia muito dos produtos agrários, né? 30% é perdido nas centrais de abastecimento, nas chamadas CEASAs, né? 30% é perdido ali. E 10% são perdidos nos mercados e em casa, né? Em casa, no mercado,
erro de manipulação, a gente manipula errado, a gente compra demais, né? Não adianta você comprar um produto que está na promoção. Ah, o tomate está muito barato, vou levar um monte. Não adianta, não resolve, você vai perder o tomate, né? Não vai resolver, a não ser que você faça como um certo professor faz, né? Compra, vê tomate baratinho, leva para casa e faz molho e congela. Aí sim, aí vale a pena. O molho nem precisa congelar, né? Se você faz um molho direitinho, ele dura ali tranquilamente 1 semana, 2 semanas na geladeira sem estresse, manipulando direitinho, sem colocar colher suja e tal, ele dura direitinho. Os caldos feitos com as cascas da cebola, do alho, os talos, né? É uma forma da gente reaproveitar isso, né? Então, esses caldos, eles substituem muito bem aquele velho bom tablete de caldo que tem mais química, tem muito sal e que aquilo deveria ser banido da casa da gente. Aquilo ali é um veneno, aquilo não deveria entrar na casa da gente, aqueles quadradinhos de caldo. É uma coisa que não deveria entrar, deveria ser proibido. Na minha casa era proibido. Você sabe, Lorena, que eu tinha uma funcionária, tinha uma empregada que trabalhava lá, e aí eu disse a ela, aqui a gente não usa isso. Ah, mas como é que eu vou cozinhar sem isso? Vamos cozinhar de outra forma, faz os caldos, guarda aqui na geladeira, tal, e vamos utilizar. E aí eu estou sentindo aquele gosto daquele caldinho, né, industrializado na comida, estou sentindo, ela estava levando de casa. Ela comprava e levava de casa, então fazia contrabando para minha casa. Eu disse, ó, repare só, não é uma questão de casquinhagem, porque a tendência é que as pessoas digam logo, ah, você é casquinha, não quer gastar. Não é isso, não é só isso, porque a gente tem que ser casquinha em algumas coisas. É uma questão mesmo de saúde, né? Eu não quero aquilo porque aquilo tem uma concentração de sal enorme, tem uma concentração de gordura enorme, tem um monte de coisa lá que eu não sei ler nem o nome, né? Então a gente tem que escolher os produtos olhando o rótulo, lendo o rótulo. Se você não consegue ler o rótulo, pode largar lá. Não é comida, né? De verdade. Não é comida de verdade, pode largar lá. Se bromato não sei o que lá, sulfato de não sei o que lá, olha, não sei ler esses nomes difíceis, eu largo lá. Cocal está ali dizendo que é importante lembrar que o aumento da população aumentou o uso de agrotóxicos para conseguir suprir a necessidade de alimento. Mas isso aí, Cocal, é isso que eu estou falando. Se a gente pode tentar substituir por outros tipos de prática, entendeu? Porque existem como você produzir sem usar esses agrotóxicos. O problema é que o mercado, o agrotóxico hoje, ele supre uma outra necessidade. É muito menos por conta das pragas e muito mais para dar um padrão de batata, um padrão de cenoura, um padrão de cebola. O alimento orgânico, você pode notar que quando você chega lá, ele é irregular, né? Só que esse alimento as pessoas não querem no mercado, né? As pessoas buscam um alimento padrão, aquela cenoura bonitinha, né? E isso o agrotóxico faz, né? A maçã da Branca de Neve, né? Então as pessoas ficam assim, não sabendo o que são esses produtos descritos no rótulo. Eu sei, aquilo ali eu chamo de veneno. Eu quando abro o rótulo, eu disse, é veneno, 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 não vou levar para minha casa. Eu leio assim, isso aqui, veneno, 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 não levo para minha casa. Né? Ainda mais vocês que estão aí mais perto da zona rural, né? Vocês que estão aí mais perto da onde se produz as coisas, vocês têm que como saber como é produzido determinada coisa, vocês podem escolher mais do que a gente. Né? Vamos cá no slide para a gente adiantar aqui. Desperdiçar menos, comer melhor e adotar um estilo de vida sustentável são chaves para constituir um mundo sem fome. Então perceba, desperdiçar menos, comer melhor. Comer melhor não é comer mais, é escolher o que vai comer. Adotar um estilo de vida sustentável, né? Então eu vou aproveitar o alimento ao máximo. Eu vou escolher para quem eu vou dar meu dinheiro, né? Isso é um ponto que eu venho falando muito,
né? Gente, quem é que você financia com o seu salário? Né? Porque seu salário financia alguém. Né? Quem é que você está financiando? Né? Aonde que você está jogando o seu dinheiro? Né? Também, pessoal de Parateca está aí, também a data de validade, né? As pessoas não observam, às vezes compram o alimento próximo à data de validade e aí esse alimento acaba se perdendo em casa. A ONU ajuda pequenos agricultores para que produzam mais com menos. Então a gente vai ver aqui algumas ações da ONU para tentar minimizar, mitigar a questão da fome no planeta. Então a ONU, na verdade, ajuda esses pequenos agricultores a que produzam mais com menos. Fornece treinamentos, fontes de sementes com mais qualidade, ferramentas agrícolas, fertilizantes para garantir maiores rendimentos. E aí eu estou aqui me lembrando de uma coisa, de uma ação, que é uma ação tão besta, tão boba, e que pode fazer a diferença no dia de uma pessoa, no seu dia e na vida do planeta. Você está ali comendo aquela tangerina, né? Cuspiu ali aquelas sementinhas, em vez de você jogar no lixo, pega aquelas sementinhas, bota num saquinho plástico com terra, planta ali. Ali vai nascer uma plantinha, uma árvore. Deixa ali, cuida ali um tempinho. Quando virar uma mudazinha, dá para o seu vizinho, dá para um parente. Eles vão adorar, né? E você vai ter mais uma árvore frutífera no planeta. Hoje de manhã eu estava lembrando aqui, a mangaba, que é uma fruta deliciosa, ela está desaparecendo, porque a mangaba ela é extremamente perecível. Então, por exemplo, dela chegar do sertão para cá, ela já perde. Então, muitas vezes a gente não consegue. A mangaba está desaparecendo. O licuri ele teve para desaparecer agora que as cooperativas estão produzindo licuri, que é uma produção fácil, principalmente em áreas do sertão, área de chapada, né? Então, faça pequenas mudas de planta, bota aí na sua porta, pegue uma muda, tenha um bom dia, pegue uma muda para você e tal. Isso vai fazer a vida das pessoas felizes. Você reaproveita as embalagens plásticas, você pelo menos dá uma vida a mais às embalagens plásticas, você joga mais planta no planeta, né? Você faz com que as pessoas tenham, se todo mundo fizer essa ação, né? Aqui eu faço aqui, inclusive hoje mesmo eu trouxe um monte de pezinho de pimenta, né? Teve uma fase lá que eu joguei eu tenho um canteirozinho de... Diga, Lorena. Protesto só para os coleguinhas da manhã. Os coleguinhas da tarde, quando chegam, não acham mais nada. Aí. Registrei para... Olha aí. Olha a pirraça. Na verdade, de manhã, porque é o horário que eu posso estacionar mais perto e trazer a caixa com as plantinhas. Então eu trago o pessoal daqui, adora, replanta em casa, me manda foto. Olha, César, deu pimenta, deu pimentão, deu abacate, né? Abacate, plantei o abacate lá, plantei o caju e tal. Então, tudo isso a gente pode fazer, né? Então, não deixa a mangabeira morrer, né? A mangaba, ela é, na verdade, uma fruta deliciosa. Eu amo coisas a partir de mangaba. Então, a gente pode fazer isso. O umbu está desaparecendo também, né? O umbu hoje aqui em Salvador, o umbu é caro, é uma fruta nobre. Né? É difícil de achar, né? E a gente pode fazer isso aí, né? Vocês principalmente que tem mais espaço, que tem quintal, pode fazer e pode distribuir com seus vizinhos. É um ato de cortesia, de gentileza, de generosidade, e é um ato que muda a vida de alguém, pelo menos naquele dia, e muda a vida de alguém que pode talvez consumir alguma coisa bacana. A Cocal está dizendo, antes de plantar as sementes das frutas, devem ser lavadas, porque o contato com saliva pode ser ácido. Sim, ok. Beleza. A tentativa a gente vai tentando. Eu vou plantando lá de qualquer jeito, tá? Não tenho técnica, mas eu faço e assim, meus colegas daqui adoram essa distribuição. Vamos lá, vamos conseguir aqui.
A ONU fornece alimentos em crises humanitárias. Essa é uma outra forma de minimizar a questão da fome. A distribuição de alimentos após desastres naturais ou em crises humanitárias criadas por conflitos ou emergência de saúde. Em 2017, 91 milhões de pessoas receberam assistência alimentar em 83 países. Né? Então é importante aqui. A ONU combate a desnutrição. Né? E aí, aqui lembrando aqui o Bolsa Família. Com o Bolsa Família, a mortalidade infantil caiu por desnutrição, caiu 58% das famílias que receberam o Bolsa Família. A Organização Mundial da Saúde fornece tratamento de emergência e alimentos terapêuticos para crianças e mulheres grávidas ou lactantes. Também treinam mães em situação de risco alimentar sobre as melhores práticas alimentares. É uma medida importante. Promove a agricultura familiar. A agricultura familiar, que hoje já é lei nacional, ter um percentual da agricultura familiar na merenda escolar. É uma forma de você favorecer, de você fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar. A agricultura familiar que alimenta mais de 80% da população do Brasil. Prioriza a compra de alimentos que são produzidos por pequenos agricultores. E isso é muito importante. Ter agricultores ali pertinho da escola, produzindo alimento fresco, alimento que você sabe a origem. Né? Então, é isso aí que é bacana. A gente também tem uma outra coisa que a gente tem que entender, é que assim, a natureza não é supermercado. Ponto. Né? A gente não vai encontrar morango o ano inteiro, porque morango não dá o ano inteiro. Ah, professor, mas eu compro morango o ano inteiro. Pois é, produzido de forma artificial, produzido cheio de agrotóxico, produzido do pior manejo possível. Então a gente tem que parar de ser mimado e achar que a gente vai consumir determinados produtos o ano inteiro. A gente sabe, vocês sabem mais do que a gente aqui, vocês sabem que as frutas elas dão em um período, elas dão em um tempo. Né? Então você não vai ter determinadas frutas o ano inteiro. Né? Então esse é um ponto também. Toda vez que você vai no mercado e busca uma fruta que você não tem, né, você não respeita o período, a época, na verdade você força o produtor a buscar alternativas para produzir aquilo que você quer. Porque é o que você financia com o seu salário. Muitas vezes a gente fala do agrotóxico, mas a gente financia isso. A gente financia essa produção. Né? Vamos lá, vamos seguir aqui. No slide. Desenvolvimento de projeções de vulnerabilidade e análise. A ONU monitora a segurança alimentar em situações diversas de flutuação de mercado, atenção às guerras, mudanças climáticas, crises internas, pragas e doenças. Então esse monitoramento ele é constante. Aí o pessoal te indica dizendo, a safra do umbu é uma vez no ano, mas se eu for no supermercado agora eu encontro umbu. Ou ele estava congelado, ou não sei exatamente por que eles conseguem fazer com que o umbu dê o ano todo. Né? Tem uma outra questão importante, que aí o pessoal às vezes fala assim, isso é mimimi, não sei o quê. É o empoderamento de mulheres e meninas rurais. Né? É interessante porque, e aí vocês podem ver aí na sua cidade, na sua região, que muitas vezes o menino, ele consegue, ele não quer trabalhar no meio agrário, e ele consegue se mandar, ele consegue ganhar mundo. A menina, de uma forma geral, não. A menina ela permanece. Né? Então, já que a menina permanece, é nela que a gente tem que focar para empoderar ela para produzir mais. Né? Não é que isso vai ser uma escolha que vai determinar que as mulheres permaneçam, mas aproveitando o fato, você precisa favorecer essas meninas, já que as mulheres elas representam de 43% a 50% da força de trabalho rural. E a FAO crê que se as agricultoras tivessem o mesmo acesso a recursos produtivos que os homens, elas poderiam aumentar o rendimento de suas produções de 20% a 30%.
Então, se a gente consegue aumentar os investimentos feitos às mulheres, que são 50% dessa força produtiva, só que elas não recebem o mesmo financiamento que os homens. Aí a gente poderia aumentar ainda mais essa produção. E nós sabemos o que precisa ser feito e nós temos que agir agora. Então essas daqui são alguns direcionamentos da própria ONU para ter um desenvolvimento sustentável. Erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz e justiça em instituições fortes e parcerias em prol das metas. Então perceba que tudo isso é necessário. Não é mimimi. Volta aqui para mim, Pablito. Não é mimimi, não é conversa fiada, não é conversa de ambientalista esquerdista que quer o mal do país, que quer que o país não se industrialize. Né? A gente precisa se industrializar, mas a gente precisa se industrializar de uma forma sustentável. Não adianta você ter essa industrialização que segrega, não adianta você ter esse progresso que cria desigualdade. Você precisa criar uma industrialização, um desenvolvimento que acolha e que abranja todo mundo e que possa, na verdade, criar uma situação onde as pessoas vivam em pé de igualdade. Não igualdade que todo mundo vai ser rico, não é isso. Não é o fato de que todo mundo vai ser rico, mas é o fato de que todo mundo vai ter direito, todo mundo vai ter a garantia mínima para sobreviver. E que todo mundo vai ter a oportunidade também de escolhas. Né? Essa é a grande lição. Beleza, gente? Tranquilo? Eu vou passar aqui para nossas referências e a gente vai encontrar esse conteúdo lá no nosso livro Sociologia em Movimento, as páginas 292, 296. E aí temos algumas outras referências que são as referências básicas que a gente utiliza sempre, né, que estão aqui. Fazer o fechamento dessa aula redondinha de César. Então, nós tratamos de um assunto que é próximo da gente, né? Todo mundo aqui, em algum momento, presenciou um desperdício aí de alimento, uma comida que estragou na geladeira e foi jogada fora, né? Sempre, cotidianamente, nós estamos nos deparando com situações em que nós vemos alimentos que são desperdiçados. E é sempre bom lembrar, né, que nós temos uma produção de alimentos no mundo que ela é suficiente para que todas as pessoas, né, possam se alimentar sem passar fome. No entanto, nós ainda temos um número grande de pessoas que não têm com que se alimentar, né, que passam necessidades, que passam privações, que estão em uma situação de risco alimentar. Né? Então, é bom lembrar e é bom compreender que as pessoas que passam fome, elas não passam fome, o fator, a causa, não é a falta de produção de alimentos. Né? Nós não temos uma escassez de alimentos. E sim, fatores que estão associados à fome são fatores relacionados a uma concentração de renda, a uma má distribuição dessa renda, falta uma concentração também de produção. A desigualdade social, ela faz com que determinadas pessoas tenham muito e acumulem muito, não só renda, mas produção e alimentos, e outras pessoas não. Um outro ponto de se levar em consideração é o desperdício, é a cultura do desperdício. Né? A cultura de que determinados alimentos devem ter um formato, um padrão específico, e muitas vezes há um mau aproveitamento, há um descarte prematuro desses alimentos que serviriam, né, que serviriam para a alimentação das pessoas. Como combater a fome? Como o professor César falou durante a aula, muitas vezes pequenas atitudes, alguns exemplos que foram dados por vocês, mas atitudes como
aproveitar melhor o alimento, atitudes como pensar no menu semanal, organizar aí a cozinha, organizar a comida, organizar aquilo que vai ser oferecido, são pequenas contribuições que podem fazer com que a fome seja minorada, diminuída através do desperdício, ou melhor, da falta, né, da ausência de desperdício de alimentos. Acho que foi isso, César. Tentando resumir. Foi isso aí, beleza. Ainda chegaram mais contribuições lá, de Lapinha falando de um projeto da escola, e aqui o pessoal de Jurima falando em distribuir sementes e mudas. Aproveitamento de terrenos baldios. Terreno baldio e tal. Então, muito bacana isso, gente. Adorei a aula, adorei a participação de vocês. Sim. Obrigado por tudo. E a gente está esperando vocês na semana que vem. Vamos falar sobre agricultura familiar. Pronto. Então, se prepare. E aí, até lá. Muitos têm propriedade no assunto. Até. Tchau, tchau.